tenho certeza que quando você vê essa vinhetinha começando aqui na programação da Rede Super, você fala, tem coisa boa por aí. E tem mesmo, porque está começando agora o Praise Podcast. É o nosso podcast, um tempo de bate-papo do nosso Ministério de Louvor e Artes da Matriz. O Praise Podcast é uma parceria, né, entre a Rede Super, que é onde a gente está aqui agora, nesse espaço lindo, gravando o programa, e a Fábrica de Artes, que é o nosso Instituto Cultural, uma escola de capacitação e de formação de artistas. Ali a gente tem aula do que você imaginar dentro do meio das artes. É música, teatro, dança, tantas outras manifestações de arte. E você é convidado para estar conosco presencial lá na Fábrica de Arte, se você estiver em Belo Horizonte, ou através do www.collegefa.com.br, que é a Fábrica de Artes online. A gente tem uma plataforma EAD ministerial maravilhosa, com todos esses cursos que eu falei com você e muito mais, que você vai ter acesso ali para poder estudar. Isso é válido para você, para o seu crescimento ministerial, pessoal, para a sua igreja. Tem igrejas que adotam o college e juntam, né, a turma do louvor para poder assistirem às aulas juntos e depois abrem a Bíblia ali e debatem a respeito daquilo, conversam um pouco mais, rendem o assunto. E o college é um pano de fundo, né, uma plataforma que é utilizada com esse objetivo. Então conheça, e o Praise Podcast está aqui. Sempre eu nunca estou sozinho, né? Sempre eu nunca é um negócio meio estranho, né? Mas eu sempre estou com alguém aqui do meu lado apresentando o programa junto comigo. Hoje ela, Fernanda Lucas Diniz. Gente, mais uma vez, né? Esse nome, Fernanda Lucas Diniz, eu preciso conseguir transicionar para um nome só, né? Fernanda Diniz. Fernanda Diniz, pronto. Mas tá estranho ainda para mim. Troca o GC aí para nós, porque colocaram Fernanda ali agora. Lucas Diniz, entendeu? Então, enquanto eles trocam mas uma hora eu vou para essa transição. Vai, tá tudo certo. E o programa de hoje, engraçado, a gente falando de transição, o tema é transição. E para mim, Felipe, hoje vai ser o dia mais desafiador. Porque você... Não é uma entrevista, que é um bate-papo. Mas você fazer pergunta para uma jornalista... não é fácil. Não é fácil. Não é Imagina nada fácil. Minha situação neste lugar, minha filha. E hoje a gente está com ela, Iana Coimbra. Gente, que bom. Obrigada por terem me convidado. Tô aqui entre amigos, né? Entrevista Total. Nada, gente. Felipe, a gente se conhece há quantos anos? Eu faço ideia. Eu não faço ideia. Isso denuncia a idade. Você era muito criança, né? Eu sou mais velho que você. Tem décadas, né? Algumas décadas. Foi ontem. Tem tempo. Éramos jovens. Éramos jovens. Tem filhos, solteiros, outra vida. Era outra vida, totalmente diferente. Mas que época maravilhosa, né? Que a gente viu Deus levantar tantas pessoas como você... e tantos outros daquela geração que têm dado frutos aí incríveis para todo mundo, né? E foram muitas transições ao longo desse período, né, Felipe? Ainda está tendo, né? Isso é uma coisa legal a gente pensar em transição e falar de transição já entrando aqui na conversa, porque às vezes a gente pensa em transição de carreira como um grande movimento, né? Mas a gente está o tempo todo passando por transições. Sim. A vida é isso, né? A gente nasce, passa da transição do bebê para a criança, depois para a adolescência. Quando você se casa, é uma super transição. Demais. Em alguns casos implica até em mudança de nome, né? Sim. E aí essa adaptação. E a gente vai o tempo todo transicionando. Então, quando eu olho, né, para esse passado, da adolescência, ministério começando, como aquilo foi maravilhoso, quantas transições vieram desse momento, né, até os dias de hoje. Estou aí, passando apenas por mais uma transição de tantas outras que fazem parte da minha jornada. E é legal a gente como amigo, né, a gente viver, sabe? Então, é uma coisa tão engraçada, essa alegria que a gente tem, né, esse orgulho bom de quando vê, e eu vi as meninas dançando no Diante do Trono, na época, no início. Eu, na igreja que eu fazia parte, que é uma das igrejas mães de Lagoinha, né, vivendo a realidade já do Ministério de Louvor, do envolvimento com os eventos, e vendo elas ali servindo a Deus, e a gente olhava e falava, nossa, que orgulho, que coisa legal. A Yara, que é sua irmã mais velha, né, minha amiga, que eu sou padrinho de casamento deles, dela e do Henrique, beijo para vocês, amo vocês muito. E a gente vendo vocês ali. E depois eu vi ela na televisão como jornalista, como apresentadora de jornal, de telejornal. E aí vinha de novo aquele orgulho, gente, que legal. E para você, Iana, olhando assim hoje, lá para trás, olhando hoje para o que vocês viveram já, tenta puxar um pouco na memória o iniciozinho, sabe? Sua mãe sempre muito envolvida com tudo que ela sempre fez. E como que isso veio sendo passado do coração dela para o coração de vocês? Eu tenho algumas memórias muito fortes. Então, por exemplo, eu lembro quando minha mãe sempre foi uma mulher... Mamãe foi muito jovem, né? Então, era uma família muito jovem. Meu pai e minha mãe
eram muito jovens, com filhas muito jovens. Então, eu lembro quando a mamãe ela comprou uma câmera portátil, naquela febre dos anos 90, início dos anos 90, final dos anos 1980. E ela tinha essa câmera para poder filmar o nosso dia a dia e também filmar as coisas de dança dela. Mamãe sempre foi uma bailarina profissional, com uma atuação muito forte na UFMG. E eu lembro de um tio, irmão da mamãe, que falava assim: Isabel, prepara essas meninas assim para poder lidar com câmera, porque eu acho que elas vão mexer com isso no futuro. Olha. Né? Ele falou: essas meninas são muito bonitas, essas meninas são muito desenroladas, fala muito, conversa muito. Então, eu lembro quando essa câmera chegou lá em casa. Olha. Ainda no finalzinho da década de 1980, e a gente se filmava ali, cantava. Eu lembro da gente criança. Mamãe tem esses fitas cassetes, né? Quem nasceu em 2000 para cá não tem a menor ideia. VHS, temos isso também. Então, a mamãe gravava a gente conversando, a gente cantando. Então, essa coisa da gravação, da exposição, de certa forma, viver dentro de uma cultura mediatizada, midiática, era ali no nosso contexto. Então, e a mamãe, por ser uma mãe muito jovem e com pouca rede de apoio, a rede de apoio era minha avó, mas minha avó também trabalhava, onde minha mãe ia, ela levava a gente. Não tinha a opção de não levar. Então, eu brinco que eu também sou formada em Educação Física, porque na infância minha mãe fazia faculdade de Educação Física e a gente ia junto para a aula. Ia junto para a faculdade. Eu falo que eu não saí da UFMG até hoje, né? Estou lá fazendo doutorado, eu falo: gente, tem quase 40 anos que eu estou nessa UFMG, eu não saio daqui. Então, a mamãe ia dar aula, levava a gente. Então, teve uma época que ela ia... ela foi técnica, coreógrafa de uma equipe de ginástica olímpica, né? Ginástica artística, estávamos lá fazendo. Teve uma época que a mamãe montava coreografias de patinação artística. Ela levava a gente, fomos todos patinar. Então, onde a gente ia, a mamãe levava. E quando nós viemos para a Lagoinha, isso no ano de 1996, 97, antes do Diante do Trono, estava começando, o Ministério de Louvor de Lagoinha já era, né? O Templo Novo já tinha sido inaugurado, né? O Templo Novo que já de novo não tem nada, né, gente? Mas que a gente chamava de Templo Novo naquela época. Então, quando a mamãe veio, ela começou a procurar de como integrar as filhas, adolescentes, naquele contexto. E aí encontrou um grupo de dança, que era o Mudança. E aí mamãe começou a entrar no Mudança como procurando para as filhas, mas no final ela encontrou um lugar como líder. E ali ficamos durante, né? Enfim, minha mãe continua dançando até hoje, a Isa também. Mas eu fiz essa transição também, de dançar durante muito tempo, usufruir tudo que esse ambiente poderia me oferecer, de experiências com Deus maravilhosas, né? De um caminhado profissional também, porque eu trabalhei no Diante do Trono com a parte de marketing e comunicação durante muito tempo, trabalhei aqui na Rede Super também. Então, esse início, essa vinda para a Lagoinha, ela nos marcou profundamente. Marcou a história da igreja, porque o Diante do Trono veio com essa proposta de dançar, de louvor e adoração, trazendo a dança litúrgica, mas também profissionalmente, deixando marcas profundas. E ali dentro, Iana, já você trabalhando com marketing, você já percebeu que era isso que você queria fazer na sua vida? Trabalhar com comunicação e não propriamente mais com a dança de forma profissional? Durante muito tempo eu fiz as duas coisas, né? Então, a gente dançava, eu comecei a dançar no Diante do Trono, eu era adolescente, eu tinha 14 anos. Então, eu fazia Palácio das Artes, fazia dança no Palácio das Artes, dançava com o Diante do Trono, viajava aos fins de semana, estava na igreja ministrando e... Na época de fazer faculdade, eu percebi que na dança não era um grande talento, né? Assim, de poder viver de dança no Brasil. Então, fui fazer jornalismo. Por quê? Sempre comuniquei bem, sempre gostei de falar. A comunicação sempre teve muito, muito forte para mim. E então, fui fazer faculdade de jornalismo. E aí, uma vez, o Balaio, né, um programa que existia aqui, com a Alex, Passo e tudo mais. A Angélica, que era produtora do Balaio, uma grande amiga nossa, né, Felipe? Irmã demais, Angélica, querida. E a Índia, eu já sabia que eu fazia faculdade de jornalismo. E a gente era uma festa do CTMDT, que era o seminário que o Diante do Trono tinha. E nessa festa, ela falou: Iana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio diferente. Você quer fazer essa matéria? Eu falei: quero. Peguei o microfone e fiz essa reportagem. Depois que eu fiz essa reportagem, a Rede Super sempre me chamava para poder fazer algumas reportagens. Eu adorava, porque eu já estava trabalhando no Diante do Trono nessa época, fazendo a parte de marketing, comunicação, responsável por essa área. O Diante do Trono nessa época, inclusive, funcionava aqui nesse prédio, onde hoje funciona a Rede Super. Então, eu falo que entrar aqui ia ter vários déjà vus, assim, vários episódios da minha história aconteceram nesse lugar, muitos episódios. E então sempre teve muito forte nisso tudo. E dentro do Diante do Trono eu pude misturar isso tudo, viver a dança, mas também viver essa questão da carreira. Então eu fazia matéria para a Rede Super, eu trabalhei com o programa do Diante do Trono durante um tempo também. Eu fazia parte de marketing, conduzia as coletivas de imprensa. Então era tão legal eu pensar numa coletiva de imprensa para uma gravação do Diante do Trono
E depois eu, como repórter, né, tanto no SBT como na Rede Globo, eu era essa repórter que estava participando de coletivas de imprensa de diversas situações. Então, o que eu vivi dentro do Diante do Trono, o que eu vivi dentro da Igreja Batista da Lagoinha, impactou diretamente a minha vida profissional. Até o momento em que eu entendi que meu ciclo na dança tinha se encerrado. E aí é engraçado, porque muita gente tinha mais resistência a entender que eu estava passando por essa transição do que eu mesma, né? Para mim, a transição estava super resolvida. Mas assim, antes da gente chegar nesse ponto, a gente tem umas fotos ali que eu até vou pedir para o Leandrão poder colocar para a gente, que retratam, que trazem exatamente essa época. Sim. Essa sua época como dançando ainda. Vai contando pra gente, vai falando um pouco a respeito. Essa foto é muito histórica. Me achar ali é tipo impossível, porque eu tinha basicamente uma única sobrancelha, mas eu tô ali, ó, 1, 2, 3, 4, só a quinta da esquerda pra direita. Da essa primeira fileira? Da segunda. Volta lá, volta, Leandrão. Calma, que essa aí também é emblemática. Calma, Leandrão. Cada foto é uma história. Muita história. Essa foto foi tirada em 1900. Gente, muito diferente. Agora eu tô vendo. Viu? Uma monocelha. Gente, eu tô vendo ali, a Ivy ali. Você acha? Muito parecido com a Ivy. Acha a Yara também. Duvido você achar a Yara. E achar minha mãe. Como aí que a Ivy parece com você nessa foto? Pois que legal. É. E aí essa foto foi do primeiro musical que a mamãe montou assim que a gente chegou em Lagoinha. E se não me engano, isso foi em 1997. A Yara tá ali. A Yara é a segunda. Sua mãe é da penúltima. direita. Exato. E a Yara tá do lado da mamãe. Então essa foi a primeira formação do Mudança. E aí, quando o Diante do Trono, a Ana nos chamou para poder participar do primeiro CD, a roupa que estava pronta era essa. Então essa é a roupa que a gente utilizou na gravação do Diante do Trono. Pode passar para a próxima, Leandrão. Muito legal, gente. A André tá ali também, ali atrás, tá, Qual né? André? Tá o Joãozinho, que Joãozinho. era uma entidade da igreja. Gente, é muita gente antiga. Vocês não nem sabem que essas pessoas. Essa foto... Adriana. Você viu que tem entrado do meu lado ali? O senhor, meu marido, Frederico. É mesmo? Olha, gente, o Fred. Poucas pessoas sabem, mas o Fred dançou também durante um tempo. A gente aí tava... Ninguém saiu ileso nessa família, Minha né? mãe é terrível. Minha mãe não deixava. Ela não dava oportunidade de pessoa falar não. Chegou na família, o Henrique que chegou depois. O Henrique chegou Senão era obrigada a dançar mas também. o Henrique falaria não, com certeza o Henrique, Né? do jeitão dele. Aí ela pegou ele poder fazer coisas de som, né? Mas a gente... Não tem jeito. Nessa família todo mundo é obrigado a trabalhar. E aí a gente estava em Salvador, na gravação do CD Esperança. A gente fez esse cabelo diferente. E essas foram fotos pouco antes da gente sair. E o Fred está comigo. E o Fred, a gente está juntos há 25 anos. É, muito tempo. Vocês começaram a namorar, você tinha quantos anos? 14 anos. Catarina não escuta isso. A Catarina, minha filha, não vai ouvir isso. Vocês estudavam juntos no Colégio Batista. A gente estava junto no colégio. Mas antes disso, a gente já... eu conheci... Essa história é bonitinha. Eu conheci o Fred vendo ele fazer uma propaganda na televisão do Lego. A gente tinha 10 anos. Eu não sabia que ele estudava na minha escola. E na hora que eu vi aquele menino lindo do Lego na televisão, eu falei, quando eu crescer, eu vou casar com esse menino. No ano seguinte, ele estava na minha escola e era o Lego, era o Fred. E ele me viu no pátio e falou, quando eu crescer, eu vou casar com essa menina. Vocês acreditam? Olha, que e legal, casamos, gente. estamos juntos há 25 anos, 13 anos de casados, 2 filhos. E ele dançou comigo. Ele tá Que pronto. lindo, gente. Essa foto ela é muito emblemática para mim, porque ela é da gravação do Rio de Janeiro. Não é da gravação, na realidade, a gente foi ministrar no Rio de Janeiro. Tá a Yara ali do meu lado, Leiloca, que é uma grande amiga, a Isa ali no canto, com essa cara de menina, a Michele, que também era do Ministério, e no meio, Daniele Jordão. Dani Jordão, uma pintora. Essa coisa de pintar nas ministrações, nos eventos, começou com Dani Jordão. Ela, infelizmente, faleceu de câncer há alguns anos. Foi uma amiga muito querida, uma pessoa muito importante na história da gente. E quando a gente olha, né, para a gravação de Nos Braços do Pai, ela era a Dani que estava ali pintando. Dani era esposa do Jorjão, né? Não. A Dani não era casada. Tá. Ela já tinha uma outra história de vida. E sempre que ela vinha para os eventos do Diante do Trono, ela ia dormir lá em casa. Mas eu lembro dela sempre muito ativa, né? E muito... nas artes plásticas, sempre entregando muita coisa. E o DT muito precursor, né? Foi uma época, inclusive, que não era só o Diante do Trono, né? Deus começou a levantar pessoas do Brasil inteiro para virem aqui para Belo Horizonte e essas pessoas começavam a contribuir nos projetos. Sim. Então, você tinha muita gente que vinha e ali começou a nascer um grande movimento que ele foi além de Lagoinha, né? Então, você tinha o David Kinlan com Paixão, Fogo e Glória sendo levantado. Você tinha o próprio Som da Chuva. O próprio Som da Chuva, o pastor Dan Duque, Marty Duque. E foi um movimento do espírito mesmo. Sim. Que aí, por coincidência, a gente vê essa onda retornando agora, mas aí já diante de uma outra realidade, onde a disseminação do conteúdo é muito mais rápida. Então, são coisas
grandes que Deus tem para fazer aí. Ó, tem mais uma aí, ó. Essa foto aí é ali, é a Catarina? Pois é, eu e a Isa. Gente, eu amei ver essa foto hoje. Quando eu achei essa foto, eu falei, meu Deus, isso aí a gente estava em Londres, numa viagem com o Diante do Trono, e era tudo tão mais simples que, por exemplo, a gente nem maquiava direito. A gente fazia mal o olho porque sabia que ia dançar, ia derreter inteira, o cabelo era solto mesmo, a gente era muito livre. E quando a gente olha para esse momento da vida, a gente vê que tinha uma preocupação muito menor com a estética, né, do que tem hoje, né? Até porque também com essas coisas que estão, né, na mão da gente, telefone, né, você tira foto. Então, até para achar essas fotos foi difícil, Felipe. Sim. E foi uma reflexão que eu fiz. Como a gente não tinha esses aparelhos na mão com essa facilidade, a gente vivia muito intensamente o que vivia e não registrava tanto. Eu tenho poucas fotos, mas ao mesmo tempo muitas vivências. Então essa foto a gente estava em Londres, numa viagem com o DT, e eu e a Isa fomos, e a Yara também estava lá. Foi uma... A mamãe também foi, mas a mamãe voltou antes. E de lá a gente seguiu para fazer outros... Fomos para um seminário na Itália dançar. Era muita coisa. Eu lembro que teve uma vez que eu estava viajando com Sheila e com o meu sogro, com a minha sogra. A gente estava indo para o sul do Brasil. A gente fazia assim, a gente descia, pegava o carro, ia até São Paulo, ficava um tempo em São Paulo. Vocês gostam de fazer esse negócio de pegar carro? Isso é dia de até hoje, né? Até hoje a gente faz. Aí a gente chegamos em Curitiba. Estamos lá em Curitiba. Vamos lá no supermercado? Vamos. Entramos no hipermercado. E estamos lá dentro do supermercado e começamos a ver um montão de gente com camisa Diante do Trono, caravana, não sei o quê. Foi uma febre. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu acho que eu liguei para você. Falei, Ana, vocês estão aqui em Curitiba? Então, o que vai ter? Ah, é um evento que vai ter e tudo. E, gente, se você não lembra disso... Era muita gente. Era muita gente. Eram movimentos muito grandes. Era. E aí vocês falaram assim, não, vem almoçar com a gente. Aí nós fomos pro hotel e eu Diante do Trono também era muita gente. Era muita gente. A gente viaja com 30 orquestra, às vezes, com equipe técnica. Quando tinha a orquestra junto, dava mais do que um ônibus. Era. E aí fomos lá almoçar junto, tá aquele mundo de gente da orquestra, e a Ana veio, conversou e tudo mais. Almoçamos junto, depois fomos pro evento. E a gente não fazia ideia. Não. A gente não fazia ideia de que naquele momento Deus estava mudando algo dentro da adoração do Brasil, né? Não somente por causa de um projeto. Na verdade, Deus estava levantando pessoas como Renascer Praise, por exemplo, em São Paulo. Deus estava levantando em tantos outros lugares. E hoje a gente consegue olhar para isso e falar assim, foi um marco histórico da igreja brasileira, né? Para você fazer parte disso, deve ser algo assim, muito lindo, né? E a gente não percebia enquanto a história estava acontecendo, né? E foi um momento muito precioso. Essa foto que eu trouxe aqui, eu quis colocar... Eu quase caí para trás quando eu achei essa foto, porque eu não lembrava dessa foto. Expo Cristã. Expo Cristã. Lá no início. Exatamente. Estava aí o pastor Márcio, a gente tinha feito... Nesse ano, eu montei, né? Eu era responsável pelo marketing e comunicação de Diante do Trono, eu montei uma arca na Expo Cristã. Eu fiz uma arca. O tema era a Arca de Noé, do CD infantil, então a gente criou uma arca. Acho que eu lembro disso, eu lembro. E foi super legal. Então, assim, o Diante do Trono também foi esse espaço. Eu era super jovem, acho que eu devia ter uns 19 anos, 20 anos por aí. Foi um lugar que me deu esse espaço também para eu poder criar, para eu poder fazer e para eu poder me arriscar profissionalmente e sentir os espaços que eu poderia ocupar. Então, eu fiz faculdade de jornalismo e aí, ainda no Diante do Trono, eu fui fazer um MBA em marketing, que eu falei, não, se eu estou trabalhando com marketing aqui dentro, eu quero aprender para poder trazer o melhor para o DT. Então, essas camisetas a gente que desenhava, a gente que fazia, tinha muitas parcerias. Foi uma experiência maravilhosa. Mas então, vocês esperam a gente aí, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta e se você perdeu o primeiro bloco, não fica preocupado que vai ter reprise. Tem também disponível no nosso canal do YouTube da Rede Super. E a gente está aqui hoje num papo super especial, né, Felipe? A gente está aqui hoje com a Iana, a gente já conversou com a Isa, com o Flavinho. Essa família está sendo sócia do Praise Podcast e a gente quer chamar mais gente, fazer né? um convite aqui ao vivo assim, agora no programa. Bel, eu quero você aqui, por favor. Mas eu quero o taco do lado. Nossa. Meu Deus! Esses dias, Nanda, a gente trouxe a Gabi Sampaio e aqui na hora do programa começar eu falei, Pedro, participa também. Pedro é o marido dela. Ele nunca tinha participado de podcast. Custou um pouquinho, mas ele participou. E foi maravilhoso. Maravilhoso. Assim pai, sai da caixinha. Ô, Taco, a gente quer você aqui para poder participar com a gente também, viu? Por favor. Iana, a gente está falando aí sobre várias transições. No primeiro bloco, você falou muito sobre o Diante do Trono. E conta pra gente como que foi essa transição da Iana de sair dessa vida ministerial, que você já estava atuando profissionalmente ali com a área da comunicação, mas para viver isso de forma integral na sua vida.
Eu sempre gostei muito de televisão, eu sempre gostei muito do jornalismo, né? À toa que eu me formei em jornalismo, mas na faculdade eu tinha ouvido de uma professora que eu não levava muito jeito para a coisa. Meu Deus. E eu acreditei naquilo piamente, né? Porque se o professor te fala isso. E como eu já trabalhava com marketing e tal e tudo mais, o professor, né? Eu falei, então vou continuar trabalhando com marketing e comunicação. Mas eu ia fazer uma reportagem aqui, fazer uma outra coisa ali, e eu entendo que a reportagem que ela assistiu, que eu gravei na faculdade, realmente foi péssima, gente. Eu achei a foto dela hoje, daqui ela achei esse vídeo. Mas quando a gente está nessa época de formação, a gente não sabe ainda direito para onde a gente vai. E aí, me casei e logo que eu voltei de lua de mel, apareceu a oportunidade de ir para a TV Alterosa e começar a trabalhar lá num programa que chamava TV Verdade. E foi muito louco, assim, porque era um mundo muito diferente. Eu vivia dentro de uma bolha, né? Eu trabalhava no ministério, vivia no ministério, era de segunda a segunda. E aí, de repente, eu fui trabalhar com jornalismo. E não era um jornalismo leve, não. Era homicídio, era crime, era um jornalismo muito pesado, que era a proposta do programa. E foi uma escola. Em primeiro lugar, porque quando a gente está dentro da igreja, a gente vive literalmente numa bolha mesmo. A gente não conhece muitas das coisas que acontecem fora. Sim. E ali eu fui para dentro desses lugares. Então, teve o Morro do Alemão, a tomada do Morro do Alemão, no ano de 2010. Meu chefe me ligou e falou assim, faz a mala e vai para o Rio de Janeiro. E lá fui eu. Eu nunca tinha visto arma direito, tiro direito na vida. Fui para o meio de uma ocupação, um dos maiores complexos de favela do Rio de Janeiro. E fui lá e entrei e gravei, e fiz entradas ao vivo e fiz matérias para redes nacionais. Então, ter vivido o jornalismo da forma como eu vi na TV Alterosa foi uma experiência muito legal, aprendi muito. Mas sim, eu tinha o sonho de ir para a Rede Globo. Geralmente, quando você faz jornalismo, você tem esse sonho, né? Quem quer ser repórter de televisão, você quer trabalhar nos lugares que são referência. E aí, até que eu fui convidada para ir para a Rede Globo e vivi essa experiência lá. Foram quase 10 anos de Rede Globo, foram 4 na TV Alterosa, quase 10 ali na Globo. E lá fui repórter, fui apresentadora e vivi experiências de diversos tipos, né? E a gente vai amadurecendo. Sim. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a entender aquilo que a gente quer para o futuro da gente, a gente entende os contextos onde nós estamos e o que a gente quer para o futuro. E é um exercício que a gente tem que fazer, né, Fernanda? Assim, ok, quantos anos eu tenho hoje? Daqui a 10 anos. Onde as pessoas que fazem o que eu faço estarão? Daqui a 20 anos. Quais são as perspectivas? Esse ambiente onde eu estou, o que ele me traz? O que ele me tira? O que ele agrega? O que não faz sentido mais? Estou aqui, quero continuar aqui, tenho longevidade aqui, ou esse ambiente também vai se tornando um ambiente que está, na realidade, me levando para fora para ver outras experiências. E a chegada dos meus filhos, né, a maternidade, ela mexe muito com a gente. Eu sofri um aborto no ano de 2014 e esse aborto mexeu muito comigo. Depois eu engravidei da Catarina em 2014, ela nasceu em 2015. A maternidade, a chegada da Cat mexeu muito, mas a do Nicolas, no ano de 2020, ele nasceu na pandemia, foi muito decisiva, né? A chegada do Nicolas foi uma grande virada, porque eu comecei a ver coisas que eu não via e enxergar estruturas que eu ainda não tinha conseguido perceber. Nessa época eu já tinha feito um mestrado na PUC Minas, estava fazendo um doutorado na UFMG, fui pesquisar essas questões que a gente chama, né, de estudos de gênero. O que é estudo de gênero? Tudo aquilo que está ligado a essa forma como a gente entende a maternidade, ela está dentro do estudo de gênero. Então, eu fui pesquisar a maternidade do ponto de vista acadêmico. E minha tese de doutorado é sobre isso, estou defendendo já agora, no mês de setembro, eu defendo meu doutorado. E aí eu comecei a ver coisas e ler coisas que foram mexendo muito comigo. E, ao mesmo tempo, pensando o que eu posso fazer para além de segurar um microfone e apresentar um jornal. Eu já tinha entendido que dançar eu fiz durante um tempo e que eu fiz essa transição. E foi uma transição muito legal. E agora, quais os outros passos que eu posso dar? Quais as outras existências que a gente pode ter? Existem pesquisas hoje que nos mostram que a gente pode ter até 6 carreiras diferentes ao longo da vida. Meu Deus. Então, aquela ideia, né, que a gente tem do meu pai, do seu pai, meu pai até que não, que ele tem várias carreiras, mas dos nossos pais, de que você vai entrar numa empresa e ficar 30, 40, a vida inteira, isso vai mudando. Sim. Né? Não funciona para todo mundo, não. Não funciona para todo mundo, mas é uma coisa que, especialmente para essa geração agora, Felipe, mudou da muito. Geração Z, é uma geração muito diferente. Então, as empresas têm que ficar mais atentas, né? A gente tem esse conceito de retenção de talentos, não sei se eu gosto muito dessa expressão, mas de manter as pessoas, mas a gente vê que as pessoas estão cada vez procurando outras experiências. E aí eu fui perceber que eu sabia fazer outras coisas. Eu falei, poxa, gente, eu sei falar, eu sei escrever, eu gosto de ler, eu gosto de ensinar. E fui vivenciando outras experiências. Então, criei os meus cursos
falei, gosto muito de ler, né? Sou a louca leitora compulsiva, assim, leitora compulsiva. Eu tenho sempre um livro na minha bolsa. Eu sempre lendo algo. Eu falei, tá, e se eu fizer um grupo de leitura para as pessoas começarem a ler comigo? Eu percebia que as mulheres, elas tinham, às vezes, essa necessidade de aprender, queriam aprender coisas, mas eu começo lendo o quê? Para onde que eu vou? Quero, às vezes, me sentir mais inteligente. Eu senti essa necessidade em algum momento e fui fazer um mestrado, mas acho que nem todo mundo tem que fazer A gente não precisa voltar para uma universidade para poder se sentir mais inteligente, né? Sim, pode se estudar de outras formas. E aí eu criei o Aqui Tem Textão, que foi esse projeto, então, de trazer as pessoas inicialmente para ler comigo. Eu lembro quando você começou. Exatamente, foi muito legal. Nas postagens, você já colocava a hashtag, vem textão aí e tal. Hoje é um perfil? Hoje é um perfil que chama Aqui Tem Textão. Ele, na realidade, é um projeto, eu falo que é uma plataforma de conteúdos que transformam, porque eu acredito que a leitura, que o ensino, a educação, isso transforma a vida da gente. Quando eu comecei a ler coisas que eu não lia, fazer perguntas que eu não fazia, eu comecei a gerar resultados diferentes e construir possibilidades diferentes. O problema é quando a gente continua lendo as mesmas coisas que a gente sempre leu, fazendo as mesmas perguntas que a gente sempre se fez. Não avança. A gente não vai avançar, né? E, ao mesmo tempo, eu falei, gente, eu estou lendo tantas coisas incríveis, eu estou aprendendo tantas coisas legais, eu quero compartilhar isso com outras pessoas. E como? Então, criei o Aqui Tem Textão. Então, eu fiz a primeira edição do grupo de leitura, que era sobre exaustão, porque eu via todo mundo muito cansado, todo mundo falando, tô cansado. Da indicação desses livros aí. Mas a questão é por que estamos tão cansados. Sim. Então, fui atrás de respostas da filosofia, da antropologia, enfim, da literatura. Depois eu fiz uma edição só sobre maternidade, mas não para discutir essa questão de como criar filhos, porque para isso tem conteúdo demais. Mas vamos olhar para a mulher, como é que essa mulher se constrói, mãe? Como é que essa mulher, depois que tem os filhos, ela continua se entendendo como pessoa? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos pegar aqui nos contos de fadas. Cadê a mãe da Cinderela? Morreu. Morreu. Ela não vivia com a madrasta. Bela Adormecida. Ana e Elsa. Rapunzel. Tudo morreu. Meu Deus. Ariel. Todos o pai, morreram. É tudo o pai. Não existem. Essas mulheres, quando a gente vai olhar para essas narrativas, dos contos de fadas, essas mulheres não existem. Você tem a valorização da princesa, que é da juventude, mas depois que você tem um filho, que você vira rainha, não tem espaço. Você tem que morrer, ou então você vira madrasta, porque a madrasta sempre existe, a bruxa sempre existe. Então, eu comecei a pensar como é que a gente começa a se construir como uma mulher que é mãe, que tem filhos, que é profissional, que tem uma carreira, que tem outros interesses, que vão, inclusive, para além dos filhos. E foi isso que a gente foi discutindo na edição maternidade. Depois, nesse ano, a gente teve a edição Recomeço, que vamos falar sobre recomeçar. E, por fim, então, o curso que eu fiz sobre transição de carreira. Porque muitas pessoas, quando querem passar por uma transição, elas não sabem o que fazer, né? E eu entendi que tudo... Hoje, olhando muita coisa que a gente só entende depois que a gente passa pela situação, né, Felipe? Então, olhando de trás, né, assim, de onde eu estou, para o que eu fiz, eu falei, eu consegui entender um caminho. E aí eu estruturei o Transição na Pauta. Vamos olhar para trás mais um pouquinho? Vamos, adoro. Só um tiquinho, que parece que tem mais umas fotos ali para poder mostrar pra gente. Gente. Fala um pouquinho pra gente dessa. Você tá ali com a blusa da igreja. Era o jubileu de 50 anos da Lagoinha, acho que era isso. Então, me chamaram para poder fazer umas entradas ao vivo aqui na porta. Não era aqui, né? Era no Lourdes, na Olegário Maciel. Da Rede Super. E eu fui gravar. Então, eu gosto muito dessa foto porque mostra essa Iana repórter com muitos sonhos, que não sabia para onde ela ia caminhar, não sabia o que ia aparecer. Mas uma coisa que eu sempre fiz, Felipe, eu aproveitei todas as oportunidades. Sim. Todas. E essa aí era a Iana aproveitando as oportunidades para ver se ela ia gostar de ser repórter, apresentadora. E gostei bastante. O legal é ver, gente, enquanto eles colocam a outra foto, o legal é poder testemunhar isso, e eu sou testemunha, de como que uma vida na igreja nenhuma, instituição, muda a vida de ninguém, tá? Isso não existe. Nada humano, nada carnal, nada físico é capaz de mudar a vida de ninguém. Agora, você está ali num local que a gente chama de braseiro, um local onde está sempre se falando sobre Cristo, está sempre se vivendo isso, se cantando isso, e as pessoas podem se ajudar e formar e criar os seus filhos dentro desse ambiente. Estrutura nenhuma humana é perfeita, não é imperfeita, tem suas imperfeições, mas é um ambiente muito sadio. Então hoje eu olho, por exemplo, para 5 filhas do Taco e da Bel e olhar para trás assim e ver como que elas vêm sendo produtivas, o que Deus plantou na vida da família, e ver vocês
frutificando hoje todas. São quantos netos no total que sua mãe 9. tem? 9 netos. Imagina que é um almoço de domingo na família dos Coimbra de Não, eu Diniz. sei, eu não imagino, eu sei. Você sabe. Porque a gente tá sempre lá. Eu sou quase que da família, porque às vezes tá só a família e eu tô lá e com o a Felipe Sheila, tá com as lá. meninas, ele tá no meio. E é uma farra. Gente, é lindo, é maravilhoso. Apocalíptico, na verdade, né? Não, é pode dar o nome de punho, mas é caótico. Mas é legal olhar pra trás e ver tudo isso, sabe? Ali você tava com a Ana. Então, eu tava com a Ana, a gente É a Mari tava... ali? Até parece, mas é não. É a Mari. Eu achei essa foto nas minhas coisas, fiquei tentando lembrar de onde é, eu não sei, mas a gente estava numa entrevista para uma rádio em alguma viagem, e o que chama atenção, tá vendo aquela bolsinha que tá do meu lado ali? Aquela bolsinha era da câmera fotográfica do Diante do Trono. Então eu trabalhava, eu dançava, ministrava, na hora das ministrações eu estava lá dançando, com roupa de dança, mas antes das ministrações eu estava tirando foto da Ana, acompanhando a Ana nas entrevistas, fazendo esse papel de assessora de imprensa e de comunicação. Então eu andava sempre com essa bolsinha, e anos depois eu vivi isso do outro lado, né? Eu como repórter, como apresentadora, recebendo muitas pessoas. Então, hoje, quando eu estava vendo essas fotos para poder trazer para cá, eu falei, gente, como foi bom ter, isso que você falou, Felipe, de ter aproveitado todas as oportunidades, entender que a igreja era esse ambiente onde eu podia testar as minhas habilidades profissionais, testar não só as habilidades ministeriais, mas coisas que você pode fazer e que vão ser o seu recurso, que vão ser o seu ganha-pão. Hoje eu falo muito para as minhas alunas, para as pessoas que querem fazer transição de carreira, eu tenho dado mentorias nesse sentido, de que muitas vezes as respostas para as nossas inquietações, para as nossas dúvidas, está naquilo que a gente faz com naturalidade e que a gente faz lá atrás. Pergunta para a Yara. Eu sempre contei história na cabeça da minha irmã mais velha a vida inteira, coitada. Contar história é o que eu faço desde que eu nasci. E para ela, né, que era mais velha, ela já existia. Então, então eu sempre falei com muita naturalidade, eu sempre li muito com naturalidade, eu sempre falei, articulei. Então são coisas que eu escrever, né? Hoje também trabalho como ghostwriter. Esse ano mesmo tem um livro que a gente está finalizando agora, tem outro livro que está na metade, quero muito escrever um livro meu também. Então, assim, eu sempre fiz essas coisas. A faculdade lapidou. Na igreja, no Diante do Trono, né, nos braços da igreja, eu encontrei oportunidades para poder fazer testes. E tive uma vida profissional, tenho uma vida profissional que tem essas raízes. E eu lembro muito forte, Felipe, de uma vez no congresso do Diante do Trono, eu já estava na TV Alterosa, e eu lembro que eu estava nesse evento, era um congresso de louvor e adoração, e eu olhava para o DT, as pessoas ministrando, eu já não estava dançando, eu já não estava no palco, eu estava ali como convidada da Ana. A Ana sempre me honrou muito, né? Somos muito mais amigas hoje, inclusive, do que a gente era antes. Hoje nós somos amigas pessoais. Falo que a nossa relação, a melhor fase é agora, só de amigas. Já não é mais chefa, não é líder, é só amiga. Adoro. E uma pessoa, madrinha de casamento, ela é uma pessoa muito importante na minha vida. Mas quando eu olhei e falei assim, nossa, Deus, e agora, né? E aí Deus falou comigo, Ana, você está na posição onde você está porque você tem raízes. Você tem raízes profundas. E onde estão as minhas raízes? Minhas raízes estão em tudo isso que a gente viveu. O problema quando a gente pensa em transição é que às vezes as pessoas elas pensam em transição como corte. Sim. Você cortou aqui, cancela o que vem para trás e começar do zero. Não existe começar do zero. Esquecendo o que passou, não existe isso. A gente sempre vem de algum lugar. E de onde você vem? É claro que existem experiências traumáticas, coisas ruins que você tem vontade de apagar. Sim. Né? Tem coisa que eu falo, Deus, mas eu juro que eu não precisava ter passado por aquilo. Por quê, né? Eu não precisava. Tá, mas aprendi. Gostaria de ter passado? Não. Mas eu acredito que Deus ele não desperdiça nada, né? E até nossas piores experiências. E acredite, gente, se estiver jovem aqui assistindo, está começando a entrar no mercado profissional, você vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade. Mas a questão é o que a gente faz com isso, né? Eu comecei a trabalhar no Diante do Trono, né? Aliás, antes do Diante do Trono eu trabalhava na Visão Mundial, que também era uma ONG cristã. Eu tinha 18 anos. Então, são 22 anos de vida profissional. Muito tempo. É muito tempo, gente. Fui feliz todos os dias, em todos os lugares? Não. É uma ilusão que nos vendem, né? Aquela coisa assim, faça o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Não, isso é não mentira. A gente tem que ser feliz com o que a gente faz, a gente tem que ser feliz com o que a gente faz. Mas falar que não é trabalho, é trabalho. Vocês estão aqui, vocês estão trabalhando. É ministério? E aí muitas vezes as pessoas misturam também o que é ministério, o que é trabalho, o que é lazer, e vira uma confusão, e você vai criando pessoas que não sabem nem diferenciar as coisas. E eu acredito que eu tive uma boa escola, que me trouxe raízes profundas, e que me permitiu passar por essas transições, trazendo tudo o que eu aprendi de tudo isso. Enxergando e dando nome ao que não foi legal, é importante a gente enxergar e dar nome ao que não é legal, mas acima de tudo, avançando. Né? E avançar é outra coisa, nem sempre é fazer algo maior ou mais grandioso. Gente, eu já trabalhei na maior empresa de comunicação do Brasil, né? Assim, então, assim, o que é trabalhar mais, né? Eu não vejo que a gente tem que estar sempre... O de glória em glória, para mim, não é coisas cada vez maiores. Sim.
São coisas diferentes. Talvez com mais significado, talvez com algum outro ponto que seja melhor, mas eu não gosto desse ponto de vista que a gente tem que estar sempre superando algo que passou. É estar no lugar certo, até porque o de na hora glória em certa, glória né? não tem relação com a nossa condição física. Sim. O homem vê, talvez o homem olhe e fala assim, já trabalhou na maior emissora desse segmento no Brasil, então não tem para onde... Não, o Glória e Glória, ele tem a ver com o todo de uma vida. Talvez Deus tenha coisas muito... Deus tem coisas muito maiores para você viver a partir de agora, com a maternidade que Ele te deu, com toda a sabedoria, com todo o peso de conhecimento e tudo que Ele veio derramando sobre a sua vida, você vai acumulando isso para que você possa passar para frente. Mas eu não gosto de hierarquizar as experiências, sabe, Felipe? E aqui fica meu desafio para quem está ouvindo, assistindo a gente. A gente não precisa de hierarquizar. Esse aqui foi o melhor do que isso. Não. A gente não... Quando a gente vai... Eu detesto aquela expressão de que o foguete não tem ré, né? Porque o que a gente pensa, né? Elon Musk já está provando que tem. Deus, gente. E submarino pode não voltar, né? Aprendemos isso também, pelo amor de Deus. Mudando isso daí. Vamos repensar as coisas. Mas quando a gente pensa em crescimento e transição como se fosse apenas algo linear que é só para cima. Não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente vive uma vida espiralar, em que você sobe, às vezes você dá uma volta para trás, aí você vai para outro lado. Então, eu não gosto de hierarquizar. Coisas maiores. Não, são coisas diferentes, né? Mas eu queria que a gente encerrasse, porque eu sei que tudo isso que a gente falou, todas essas raízes contribuem para quem é a Iana hoje. Mas eu queria que a gente encerrasse o programa de hoje, você trazendo sua perspectiva sobre o que é o mais importante da sua vida, né, hoje. A Iana como mulher, a Iana mãe da Catarina, do Nicolas, e a Iana esposa do Fred, que isso é uma transição que você já viveu, de viver a vida sem eles. Sim. Mas que é uma transição que não termina mais, né, assim, a não ser com o fim da vida mesmo, né? É algo eterno, assim, é algo para sempre. Como que é essa Iana? Para mim, a gente tem que aprender a viver de forma holística, entendendo que nós somos seres complexos e completos, né? E a Catarina, o Nicolas e o Fred, eles fazem parte da minha história. E é a parte da história, eu falo que todos... A gente é equilibrista, né? A gente está equilibrando um monte de prato. Esses são os pratos que eu não quero que caiam. Sim. Sim. Né? O prato de um prazo, de uma coisa que você tem que entregar, esse pode cair, a casa bagunçada pode cair, né? Um boleto que você não pagou, uma conta que você atrasou, isso você pode cair. Mas, dentro da minha equação de vida, e eu falo inclusive nas minhas mentorias e nos meus cursos, todo mundo tem uma equação daquilo que é sucesso. E essa equação daquilo que é o sucesso, daquilo que representa a sua vida, isso vai variar de acordo com o tempo. Então, em alguns momentos, sucesso para você pode ser trabalhar na maior empresa do país, ter um super salário, pode ser ter sempre viagens para o exterior. Em outros momentos, o sucesso pode ser ter um trabalho flexível, pode ser dona de casa. A gente tem que entender o que vai entrar na nossa equação. A minha equação tem vários elementos, mas os elementos que eu não permito que caiam e que eu faço de tudo para não cair, primeiro, é minha relação com Deus. Isso é imutável, me afeta num lugar muito guardado, dentro de tudo que eu já vivi e tudo mais, afeta num lugar muito guardado, o meu casamento e os meus filhos. E eu entendo que a minha profissão, eu posso exercer ela de formas diferentes, em momentos diferentes, com sentidos diferentes. E a gente tem que ter um propósito. Hoje, o meu propósito é soprar asas. Começo soprando as asas dos meus filhos, do meu marido, do meu casamento, dos meus amigos, das pessoas ao meu redor, da minha comunidade, da minha igreja, das minhas alunas, especialmente de mulheres. Hoje eu tenho trabalhado muito com esse foco, porque como é difícil uma mulher permanecer voando. Né? Tá aí a gravidade para dificultar, tá aí o mundo para poder dificultar, os afazeres, as mulheres vêm muito sobrecarregadas. Então, a essência da Iana, que sempre soprou asas das amigas, das pessoas, desde criancinha, mais do que nunca ela está viva. E deixando um monte de prato cair. Meu doutorado mesmo, eu tive que adiar ele pela segunda vez o fim dele. Mas os meus filhos estão bem, meu casamento está bem, minha vida com Deus está sólida. O resto, a gente administra. Não quer dizer que uma coisa é mais importante do que a outra. Sim. Quer dizer que são equações. E em cada momento da vida, a vida é como se fosse um relógio, né? Um ponteiro vai ficar mais tempo em determinado lugar. Então, a gente está sempre em transição. A questão é a gente entender que a gente vive pautado por um propósito. Pautado, para quem acredita em Deus, né? Como nós aqui, né? Por um Deus que nos ama, que cuida e que vai lançando sinais, e que vai lançando pistas, que vai plantando incômodos e desejos nos nossos corações. E a gente tem que saber ler esses sinais, entender esses sinais e pedir para Deus nos dar a coragem
Porque coragem não é diferente de ter medo, né? A gente pode ter coragem e ter medo. Sim. Mas quando a gente tem a coragem, a gente aumenta o nível da coragem, abaixa o nível do medo, foca no propósito, agarra com Jesus e segue, prestando atenção em quais pratos podem cair e quais que a gente vai continuar fazendo de tudo, dando a vida para não espatifar. Meu Deus. Pronto. Outra frase agora que eu vou levar. Outra ideia que eu vou levar pro resto da vida. Eu já levava aquela outra do agente secreto, agora era dos pratos equilibrados. Gente, vocês têm que acompanhar. Segue a Iana lá nas redes, tá? Segue no Instagram. O projeto também, que é o Textão. Aqui tem Textão. Acompanha. Toda vez que eu leio, é sempre muito emocionante e a gente gosta de ler. Às vezes eu escrevo uns textões também, é raro. Tem sido cada vez mais raro por causa da falta de tempo. É que você quase não tem coisa para fazer. Não, de vez em quando eu escrevo. E aí quase sempre que eu escrevo um textão, ela comenta. Ela gosta de quem escreve textão. Eu gosto de textão também. E você acompanhar, com certeza você vai ser muito... O tempo é curto pra gente poder falar sobre tanta coisa. Mas foi uma aula. Foi uma aula. E eu espero que tenha sido legal. Agora, nesse novo tempo, quero te falar uma coisa. Diga. Você sempre será muito bem-vinda, tá? Assim como eu falo com Isa, eu quero ver você dançando de novo. Então, não me pede pra dançar, não, que se eu levantar a perna, ela não volta, dançou gente. Esse ano no Congresso do DT. Fiquei uma semana sem andar depois disso. Mas seja para dançar, para desempenhar o ministério que Deus te deu, que está aí dentro do seu coração. Chama a Iana para dar uma aula no college. Sim, aula Pode no me chamar, college, tudo. Sempre será muito bem-vinda para se expressar com isso, né, Fernanda? Sim, foi Tem mais maravilhoso. alguma coisa para falar, Fernanda? Gente, a Iana falou tudo. Ela me deixou sem palavras. Foi maravilhoso. O que eu tenho para falar é que você continue assistindo o Praise Podcast. A gente está aqui toda semana na Rede Super e também no canal do YouTube. Tem sido assim um tempo maravilhoso, enriquecedor. Não tô brincando, gente. Toda semana, quando eu sento aqui e eu escuto as histórias, assim, a gente sempre tem mais a aprender, sempre tem mais a entender do outro. Então, assim, tem sido um tempo maravilhoso. Continue acompanhando e segue aí, tá aparecendo todas as redes, o site do college, da fábrica. Não deixa de acompanhar e a gente te espera na próxima semana.